Resgatou com sua forte mão, e das cinzas me resgatou.
graça e paz, tudo bem? Uma alegria para nós podermos mais uma vez compartilharmos a palavra de Deus com você. Eu sou o pastor Paulinho, sou aqui pastor da Igreja Batista Vida na cidade de Antonina, na rua Dr. Bruno 199. Nós somos uma igreja em células, através de relacionamentos saudáveis. E para nós é uma oportunidade, eu fico muito feliz e empolgado hoje em poder compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Mas antes disso, eu quero convidar você para entrar lá, enquanto a gente está aqui se preparando, dá o seu like, que para nós é muito importante para impulsionar esse vídeo no YouTube. Nós estamos com quase 1.200 pessoas já no nosso canal, querendo chegar a 1.500, mas para nós é muito importante você entrar lá, dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para nós impulsionarmos esse canal aí e podermos levar a palavra de Deus em muitos lugares, em muitas oportunidades. Eu creio que Deus tem feito coisas tremendas, coisas maravilhosas. Tem muitos vídeos aí no nosso canal, muitas coisas boas. E eu creio que, então, se você puder nos ajudar aí, dá o seu like, entra lá, clica lá. Isso para nós é muito importante. E enquanto isso, enquanto você está entrando lá, eu quero estar orando e pedindo a bênção de Deus sobre esse momento. Eu não sei onde você está, na sua casa, talvez no seu carro, e talvez no seu celular, na televisão, no teu note, eu não sei. Mas o que eu sei, querido, é que o Espírito Santo de Deus tem coisas tremendas para nós nessa oportunidade. Vamos orar então, se você puder aí, do jeito que você está, talvez fechar os teus olhos. Você que está dirigindo, não, se você está dirigindo, querido, para o teu carro aí, para prestar atenção naquilo que Deus tem para você hoje. E você que está na sua casa, vamos se aquietando aí, sentando no sofá, ergue um pouquinho o som da tua TV, do teu note, do teu celular, porque hoje Deus tem coisas tremendas para falar conosco. Vamos estar orando então. Senhor, em nome de Jesus, nós nos alegramos em podermos mais uma vez compartilharmos a Tua Palavra. A Tua Palavra que é poderosa, a Tua Palavra que é viva e eficaz. E eu creio que hoje, nesta noite, é uma noite profética. Eu creio que nesta noite o Senhor tem coisas tremendas para revelar a nossa vida, o nosso coração. E eu creio, Senhor, que assim como o Senhor tem falado já, o Senhor continuará falando, fazendo, realizando. E desde já eu quero repreender toda obra do inferno, toda obra de Satanás, toda a armadilha do diabo contra a vida desse homem e dessa mulher que impedem eles de ouvirem, de entenderem, de compreenderem a Tua palavra. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento para que esse momento seja profético na vida desse homem e dessa mulher, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você está aí. Entrou lá, deu seu like? Glória a Deus. Nós falamos no vídeo passado sobre o sangue de Jesus. E hoje nós falamos aí que nós iremos dar sequência nesse assunto. E tem um texto muito falado, tem um texto nesses momentos que nós estamos vivendo dessa pandemia, que todas as igrejas estão falando a mesma coisa. No começo se falava tanto, Mas hoje, passado aí mais de um ano de pandemia, as pessoas se esqueceram de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vou orar, vou ler para você aqui, especificamente como está escrito aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar e orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, ou se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uau! Então tem versão que fala assim, se converter dos seus maus caminhos, tem versão que fala se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu quero tratar sobre esse tema nessa terça-feira profética. Arrependimento. E não é fácil falar de arrependimento para um povo chamado cristão. Talvez você já conhece Jesus há tanto tempo, talvez você já, não sei aí, talvez você seja um líder, uma líder, talvez você está me ouvindo, é um pastor, um líder da sua igreja, não sei. Mas eu quero falar sobre isso mesmo. Porque esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está falando justamente para o povo cristão. E se o meu povo, Deus fala, se o meu povo, não é povo de fora, não é povo que não conhece, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha só, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Pastor, o senhor está dizendo então que um povo, mesmo seguindo a Deus, pode andar em caminhos maus? Sim, e é por isso que existe uma palavra chamada arrependimento. É interessante que quando Jesus aparece pregando, ele não aparece curando ninguém. Ele não aparece ressuscitando morto nenhum, não aparece fazendo o aleijado levantar, não aparece abrindo o olho de cego, não. Ele aparece pregando assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu.
Uau! A primeira coisa que Jesus fala é sobre arrependimento. E nós temos que ficar muito claro conosco que, segundo Efésios capítulo 2, versículo 1, que nós estávamos presos num ciclo destrutivo chamado pecado, experimentando a morte espiritual e destinados ao inferno. Essa era a nossa vida. Efésios 2:1 fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Uau! Mas ele nos dá vida. Mas como que isso acontece? Como que isso acontece? Como que acontece? Querido, antes de nós experimentarmos essa nova vida, nós temos que passar por um processo chamado arrependimento. Mas o que é arrependimento? O arrependimento, ele é o primeiro passo para que nós possamos receber a salvação que Deus nos oferece através do Senhor Jesus Cristo. Em Atos capítulo 2, versículos do 36 ao 38, quero ler antes de mais nada, fala assim: a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez o Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se o seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro falou assim: arrependei-vos. Uau! Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Arrependimento. Queridos, sem arrependimento nós não chegamos a lugar nenhum. E é muito interessante e é propício para essa época que nós estamos vivendo. Entendemos o que é o arrependimento na vida do cristão e como a igreja atual precisa de arrependimento. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias que as pessoas não estão percebendo o ciclo vicioso que nós temos entrado. Estamos vivendo um tempo que a normalidade tem adentrado dentro das casas, dentro das igrejas de homens e mulheres que se chamam cristãs. E nós precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Mas antes nós temos que entender o que não é arrependimento. Existe muita confusão sobre isso. Então nós temos que entender o que não é arrependimento para não cair nesse erro. Arrependimento não é um mero sentimento de culpa. Não. O sentimento de culpa com relação ao nosso pecado, ele vem antes do arrependimento. Porém, não é o arrependimento em si. Querido, ninguém se arrepende, a menos que primeiramente não tenha se sentido culpado com relação ao seu próprio pecado. Porém, nem todos se sentem culpados. Aqueles que se sentem culpados se arrependem de fato. Então, muitas vezes a pessoa se sente culpada, mas não se arrepende. Atos capítulo 24, versículo 25, a Bíblia fala isso, é muito interessante. É um texto que o apóstolo Paulo tem a oportunidade de falar para Félix, aquele governador, fala assim: tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, espavorido, assim, atordoado, respondeu: por agora, vai-te e tendo oportunidade chamarei. Félix, ele se sente culpado, mas ele não se arrepende. Então, querido, sentimento de culpa não é arrependimento. Tem muita gente com sentimento de culpa por muitas coisas, mas na verdade não se arrepende. Mas Jesus fala assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Então, arrependimento não é uma mera tristeza pelo pecado. Algumas pessoas ficam muito tristes por causa do quê? Das consequências dos seus pecados. Pelo fato de ter sido pegas no seu pecado. Pessoas ficam tristes não pelo que fizeram de errado. Não ficam tristes porque fizeram de errado, mas pela penalidade porque foram pegas. Aí ficam tristes por isso. Mas na verdade isso não é arrependimento, é uma tristeza pelo pecado. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então tem muita gente que faz confusão nisso. Tem muita gente que tem uma tristeza do seu pecado, mas não se arrepende. Ah, mas está triste, você vai conversar com a pessoa, está triste, estou triste. Tal. Pecou, mas não se arrependeu. Então isso não é arrependimento. Arrependimento não é um sentimento de culpa. Arrependimento não é apesar de que tudo isso tem no arrependimento, depois a gente vai ver isso. Não é simplesmente uma mera tristeza do pecado. E não é arrependimento não é uma mera tentativa de sermos pessoas boas. Então arrependimento não é a tentativa de ser uma pessoa boa. Muitas pessoas tentam, com suas próprias forças, se tornarem melhor, pessoas melhores e mudar o seu estilo de vida, mas com sua própria força do seu braço. Querido, todo esse esforço traz consigo uma raiz de autojustiça, autojustificação.
que é algo que não reconhece a necessidade de arrependimento pelo pecado. Isaías capítulo 64, versículo 6, 700 anos antes do nascimento de Jesus, ele fala isso. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Uau, que coisa pesada isso. E todos nós caímos como uma folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Então não adianta tentar ser uma pessoa boa, que isso não é arrependimento. Não adianta você tentar com as suas forças, isso não é arrependimento. Querido, não é adquirir religiosidade, não é nada disso. Os fariseus na Bíblia, eles eram extremamente religiosos em seus comportamentos e práticas. Eles jejuavam, eles oravam, eles tinham suas muitas cerimônias religiosas. Sim, nós temos que orar, nós temos que jejuar, mas temos que ter propósito. No entanto, nunca se arrependeram. O que adianta isso? O que adianta adquirir religiosidade? O que adianta orar? O que adianta jejuar se não se arrepende? Não adianta nada. Mateus capítulo 3, versículos 7 a 10. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, víbora é uma serpente, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? João Batista falava isso. E ele fala algo tremendo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uau! E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar, levantar os filhos de Abraão. E ele continua e fala assim: também, agora está posto um machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto bom, é cortada e lançada no fogo. Não é adquirir religiosidade. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é um mero conhecimento da verdade. A posse de um conhecimento intelectual da verdade não garante necessariamente que a verdade se tenha tornado uma realidade viva em minha vida. Nós temos que, tem muita gente que nós cremos com a nossa mente e cremos com o nosso coração, são duas coisas completamente diferentes. Romanos capítulo 10 fala sobre isso. Tiago também capítulo 2, né? Versículo 19, fala assim: tu crês que há um só Deus? Fazem bem, até os demônios creem, estremecem. Eles creem, mas não obedecem. Vocês estão percebendo? Os demônios creem, mas não obedecem. Isso não é arrependimento. Então arrependimento não é conhecer a verdade. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas se você, querido, não tomar uma decisão, não adianta nada. Não adianta você conhecer apenas, isso não é arrependimento. Não adianta você adquirir religiosidade, porque isso só não é arrependimento. Não adianta você tentar ser uma pessoa boa, isso não é arrependimento. Não é uma tristeza pelo pecado, isso não é arrependimento. Não é um sentimento apenas de culpa, isso não é arrependimento. Não adianta a pessoa vir e chorar pelo sentimento de culpa, aquele sentimento de culpa, chorar pela tristeza, mas não se arrepender. E o texto que nós vemos para começar em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha o momento que nós estamos vivendo. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Bom, agora eu descobri, até agora eu falei o que não é arrependimento. E eu quero deixar isso muito claro para você. Arrependimento não é um sentimento de culpa, porque tem muita gente que vem, chora e chora nesses anos de ministério pastoral. Cansei de ver pessoas virem, chora, mas não se arrepende. Pessoas que vêm tão tristes, pessoas que sentem medo de culpa, mas não se arrepende. Pessoas que tentam mudar para justiça própria, não, agora eu vou. Que conhece, mas eu conheço toda a Bíblia, de Gênesis, mas não. Então o que é o verdadeiro arrependimento? O que é verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento é o reconhecimento do nosso erro e a decisão de mudar e abandonar. Uau! Vou repetir isso aqui. Arrependimento é o reconhecimento do meu erro e a decisão de mudar e abandonar o erro. Eu reconheço o meu erro. Puxa, eu errei. E eu decido. Não, eu preciso mudar de vida. E eu abandono o erro. São 3 atitudes. Eu reconheço, eu decido e eu abandono. Isso é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é estar pesaroso para com Deus com o meu pecado. O verdadeiro arrependimento
É uma tristeza não só comigo mesmo, não só para com a outra pessoa, mas, em primeiro lugar, é uma verdadeira tristeza para com Deus. Por que eu fui fazer isso com o meu Deus? Por que eu fui entristecer o meu Deus? Por que eu fui me distanciar do meu Deus? Davi fala isso quando ele peca, e o profeta Natã fala sobre o seu pecado lá no Salmo 51. Davi reconhece isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga, Deus, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. E ele fala assim: contra ti, meu Deus, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Uau! Davi percebe que entristeceu o coração de Deus. Esse é o verdadeiro arrependimento. Percebemos que nós, com as nossas atitudes, com os nossos atos, entristecemos o próprio Deus. O que é o verdadeiro arrependimento? É ser realista com relação ao seu pecado. Salmo 32, versículo 5, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não te encobri, meu Deus. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Uau! O que é o verdadeiro arrependimento? É abandonar o seu pecado. Nós falamos aqui que arrependimento é o reconhecimento do nosso erro e a decisão de mudar e abandonar o meu pecado. Então tem que abandonar. Provérbios capítulo 28, versículo 13, eu gosto muito de citar esse provérbio. O que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Uau! Querido, muitas vezes as pessoas perguntam para mim assim: pastor, qual o segredo da prosperidade? E eu falo que o segredo da prosperidade tem a ver com arrependimento. Mas como, pastor? Sim, o que encobre a sua transgressão, o seu pecado, jamais prosperará. Jamais, a Bíblia fala jamais. Mas o que confessa, como Davi, nós lemos aqui: tem misericórdia de mim, meu Deus, porque eu pequei, eu reconheço que eu pequei. O que confessa alcança misericórdia. Uau! As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida hoje. E está falando conosco para nós nos arrependermos, nós vivemos uma vida cristã genuína e verdadeira. Nós temos que abandonar o pecado. O que é o verdadeiro arrependimento? Eu quero ser um pouco mais radical e falar com você assim: o verdadeiro arrependimento é odiar o pecado. Odiar. Ezequiel fala sobre isso. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Mas Ezequiel 20 fala assim: terei nojo de vós mesmos por causa das vossas maldades que têm cometido. Então sempre chega a um ponto, querido, de odiar o pecado. Quando é possível, que é o verdadeiro arrependimento, quando é possível, restituir aos outros aquilo que você deve, aquilo que você fez. Lucas, capítulo 19, fala de um personagem muito bacana. Quantas vezes a gente ministrou sobre isso? Quantas esboços de células nós tivemos sobre um homem chamado Zaqueu. E eu gosto muito que ele fala assim: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres, eu quero restituir 4 vezes mais. Olha só que é o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é justamente isso. O verdadeiro arrependimento me leva a restituir se eu fiz mal para alguém. O verdadeiro arrependimento me leva a devolver o dobro se for necessário. Mas eu tenho que entender o que o arrependimento envolve. Antes de nós orarmos nessa noite. O que o arrependimento envolve? O arrependimento envolve o abandono do pecado. Não tem como ser o contrário. Tem que ser assim. Zacarias capítulo 1, versículo 4. E não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras, mas não ouviram nem me escutaram.
Não adianta nada eu reconhecer que eu pequei. Aí vem só o sentimento de culpa, mas não abandono. Querido, nós temos que entender, grava essa palavra assim, abandono, 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 que eu quero falar sobre isso. Abandono. A primeira coisa é abandonar o pecado. E eu tenho que abandonar o mundo também. Sim. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Uau! Tem que abandonar o pecado, eu tenho que abandonar o mundo. Não estou dizendo para você se transformar em um ET, não é nada disso. Mas você, querido, tem que se apaixonar por Deus, pela pessoa de Deus. Nós já falamos que o pecado entristece a Deus. Então, como que eu falo que essas coisas do mundo, eu tenho que abandonar essas coisas do mundo? Eu tenho que abandonar a mim mesmo, a minha carne. Porque essa carne aqui é terrível. A tua carne é terrível, a tua carne, querido, ela quer agradar as coisas da carne. Gálatas capítulo 5 fala isso, que a carne se opõe contra o espírito se opõe contra a carne. A carne. Gálatas capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivem mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Uau! Jesus fala, quem quer vir a mim, olha só, abre mão de si mesmo, abandona si mesmo. Muitas vezes nós não queremos abrir mão das nossas coisas. Nós não queremos abrir mão das coisas que a nossa carne agrada. Mas muitas vezes aquilo que a nossa carne agrada entristece a Deus. Uau! Não tem. Não tem como nós queremos algo tremendo. Não tem como nós ficarmos orando, pedindo um milagre sobrenatural aí dentro da tua família, dentro da tua casa, na sua vida, se você não abandona o pecado e não abandona o mundo. Tem que abandonar a si mesmo. Tem que viver para Deus. Tem que viver esses anos de existência aqui para o Senhor. Quantas e quantas pessoas que você conhece que passaram, olha quantos óbitos nós tivemos aí por essa pandemia. O que adianta? Ninguém sabe o dia nem a hora. E uma coisa que nós temos que abandonar, isso é muito sério. Abandonar as coisas do diabo. Uau! Atos 26, 18, para lhe abrir os olhos das trevas, converter-lhes à luz e do poder de Satanás a Deus. Eu tenho que abandonar as coisas do diabo. O diabo, Satanás, a Bíblia fala que o inimigo vem para roubar, matar e destruir. E muitas vezes o homem e a mulher não percebem a astúcia cilada do diabo. A Bíblia fala astúcia cilada, muito mais que esperto, muito mais inteligente, para levar você a se afastar de Deus. Então, olha só o que o arrependimento envolve. Abandonar o pecado, abandonar o mundo, abandonar os meus desejos, as minhas vontades, os meus gostos, e abandonar o diabo de uma vez por todas e se aproximar de Deus. Querido, olha o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando. Está na hora de ter uma atitude e ser cristão de verdade. Não dá mais para nós nos calarmos mediante tudo isso que está acontecendo. Até quando? Até quando você vai ceder a sua carne? Até quando você vai ficar aí? Ai, pastor, estou desanimado. Ai, pastor, estou cansado. Está cansada? Para com isso em nome de Jesus e reaja. Isso é abandonar o diabo. Isso é abandonar a si mesmo. Tomar uma atitude, se levantar. Não é, querido, pastor, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Você vai gostar. Desse jeito você vai acabar gostando do inferno. Querido, nós temos que ter uma atitude para valer. O momento que nós estamos vivendo é um momento sério. E eu estou aqui como profeta de Deus sobre a sua vida, nessa terça-feira profética, para profetizar. Está na hora de tomar uma atitude. Está na hora de vivermos aquilo que Deus tem. Não dá para compactuar. O arrependimento envolve uma conversão a Deus. Uau! Uma conversão a Deus. Portanto, disse-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Que coisa tremenda, que coisa fabulosa. O que é conversão? Ei, você que está na autoescola, né? Você já está aprendendo aqueles sinais? Conversão, mudança de direção. Está na hora de mudar a direção. Está na hora, você se lembra de quando você conheceu Jesus? Você se lembra quando você entendeu o sacrifício daquela cruz?
Você se lembra de quando Jesus derramou o sangue dele pela sua vida? Você se lembra como você voltou para os pés do Senhor, o Senhor te perdoou, e agora você não abandona o pecado, você fica grudado nas coisas do mundo, você não abre mão de nada, você não abre mais a mão do teu tempo. Querido, eu quero dizer algo para você. O diabo não se cansa, não. E o diabo não fica desanimado. O diabo não desanimou. Mas cristãos, filhos de Deus, estou desanimado. Você vai animar quando? Querido, você sabia que você está pecando? João 16:33. No mundo se até aflição. Ele nunca te prometeu um Camaro amarelo, nem uma Ferrari vermelha. Não, no mundo se até aflição. Mas tende bom ânimo. Uau! Então, quando eu abro a minha boca e falo que estou desanimado, eu estou falando assim, Jesus, não estou concordando contigo. É o mesmo Jesus que fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala para você ter bom ânimo. Perceberam? O mesmo Deus que fala para você não adulterar, fala para você ter bom ânimo. O mesmo Deus que fala para você não roubar, manda você ter bom ânimo. O mesmo Deus, olha só que coisa séria isso. O mesmo Deus fala para você se arrepender. Fala para você ter bom ânimo. Querido, você como cristão, nós temos que praticar hoje, muito sério, 2 Crônicas 7:14. Você viu como é que você tem motivo para se arrepender? Você tem motivo para se arrepender que quantas oportunidades você teve de ir na casa de Deus? Você tem motivo para se arrepender que quantas oportunidades você teve de ir numa célula e ficou dando desculpa e não foi? E agora? E agora? Como será? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Efésios fala que nós vivemos dias maus. Nós cristãos precisamos nos arrepender. E o arrependimento envolve uma conversão a Deus. Nós temos que nos voltar para Deus. Voltai ao Senhor e Ele se voltará para vós. Nós temos que nos converter a um estilo de vida de retidão. Romanos capítulo 6 fala isso. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. O que o arrependimento envolve? O que o arrependimento envolve? Quando eu percebo isso, que eu tenho que abandonar o meu pecado, sendo cristão, eu tenho que assumir um compromisso. Eu tenho que decidir hoje. Eu tenho que decidir hoje me arrepender. É um processo. Todo dia eu tenho que abandonar o pecado. E à medida que Deus vai falando conosco, nós vamos caminhando nessa direção. Todos os dias que nós vamos fluindo, andando, porque a luta é com você mesmo. A luta é contigo. A luta é com você. Querido, o inimigo da tua alma, Satanás, está condenado. E ele vai levar o máximo de pessoas que ele puder. E nós estamos vivendo tempos em que as pessoas não estão levando mais Jesus a sério. Deus é amor, pastor. Claro que é. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o mesmo Deus também. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Está na hora da gente trazer o verdadeiro arrependimento no nosso meio. Eu creio que nós viveremos um tempo de um avivamento sobrenatural que vai abalar essa terra. Uau! Receba isso por você. Receba aí. Mas antes, o Senhor está chamando a sua igreja para o arrependimento. O Senhor está chamando a sua igreja a voltar ao primeiro amor. O Senhor está chamando a sua igreja para reconstruir uma vida alicerçada na palavra. Reconstruir uma vida de oração. Reconstruir o meu tempo devocional. Reconstruir a minha fidelidade com a minha igreja. Reconstruir a fidelidade com meus dízimos, com as ofertas. O meu compromisso com a igreja local.
Porque nas mídias sociais tem tanta coisa sendo ministrada, tanta coisa sendo pregada. Você liga lá, e tem vídeos muito bons, tem pastores, queridos, fantásticos. Mas você precisa ter um vínculo com a igreja local. Uau! Meu Deus! Se eu fosse você, eu tinha dado um pulo no sofá da tua casa. Você precisa ter um vínculo com a tua igreja local. Você precisa estar debaixo de um guarda-chuva espiritual. Você precisa ter uma autoridade sobre a sua vida. Uma autoridade espiritual. Nós viveremos um tremendo avivamento e viveremos também uma tremenda justiça da parte de Deus. O verdadeiro arrependimento envolve isso. O verdadeiro arrependimento envolve o meu abandono do pecado, o abandono do mundo, o abandono das minhas vontades, dos meus desejos, uma conversão a Deus e uma conversão a um novo estilo de vida. Arrependimento é o reconhecimento do meu erro e a decisão, uau, a decisão, presta atenção, que coisa séria, de mudar e abandonar o meu pecado. E eu quero desafiar você nessa noite. Eu quero desafiar você nessa terça-feira profética a nós nos voltarmos para Deus. Eu quero desafiar você a gente se arrepender de um estilo de vida cristã morna. E eu, como profeta do Senhor, eu sinto muito, mas eu tenho que te dizer isso. Oxalá fora quente ou frio, porque o morno Deus vomita da boca. Meu Deus. Palavra dura isso. Mas eu quero deitar e dormir em paz nesta noite. Porque o que eu tenho para falar para você é isso. O Senhor está te chamando. O Senhor está chamando você para um arrependimento. O Senhor está chamando você para parar com coisinha e tomar uma atitude de homem de Deus, de mulher de Deus. Você tem muito valor. Você tem muito valor. Deus te criou você com um potencial maravilhoso. Deus sonhou com você para ser um ganhador de almas, uma mulher, uma poderosa ganhadora de almas. Deus chamou você para compartilhar essa semente de vida. Não para ficar com sentimento de culpa do pecado não confessado. Não para ficar com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Tem muita gente com remorso que pecou, mas não toma a decisão de mudar a sua vida. Ei, esta noite é uma noite profética. O Senhor está te chamando você a fazer parte de um grande exército para fazer parte desse avivamento poderoso. O tsunami de avivamento vai varrer essa cidade, esse litoral, e vai varrer esse país. Eu quero que você faça parte disso. Arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Quero orar por você. Quero orar pela minha vida. Eu quero praticar segundo Crônicas 7:14. E eu comecei com ele, eu vou encerrar com ele. E se o meu povo, nós, que se chama, se humilhar e orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Uau! Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nunca mais sai da sua boca assim todo desanimado. Muito pelo contrário. Pastor, como é que o senhor está? Eu posso estar cansado fisicamente, mas animado porque eu vou para o céu. Uau! E eu quero que você vá comigo. Vamos reagir? Vamos voltar a buscar o Senhor? Vamos buscar as pessoas que estão longe de Deus? Vamos se arrepender dos nossos pecados? Vamos abandonar eles? Vamos confessar para o Senhor como Davi? Abandonar e vamos tomar uma decisão de viver uma vida séria? Feche os teus olhos, que eu quero orar por você. Quero abençoar a sua vida. Pai, eu sei que nesta noite esta palavra foi uma palavra séria, foi uma palavra profética. E eu estou muito em paz nisso que eu estou falando nesta noite. Meu coração está saltitando de alegria de poder dizer arrependei-vos porque o reino do céu é chegado. Uau! Em dizer assim, filha, filho, o Senhor está te chamando de volta. Filho, o Senhor está te chamando para se arrepender e voltar a fazer aquilo do início, a voltar ao primeiro amor. O Senhor quer te pegar no colo novamente.
O Senhor quer te trazer de volta para os braços dele e te dizer assim: amo você e eu tenho coisas tremendas e poderosas para a sua vida, mas eu não posso compactuar com o pecado, que eu sou santo. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia das nossas vidas. Que nós possamos nesta noite, Senhor, verdadeiramente nos humilharmos, reconhecer os nossos pecados, decidirmos, Senhor, e abandonar o pecado e nos convertermos a Ti, em nome de Jesus. Uau! Glória a Deus! Estou muito feliz com você, está nos acompanhando. Tenho algo do coração de Deus para dizer para você. Você pode ter parado na metade do caminho. O Senhor está mandando te dizer isso nessa noite. Você parou na metade do caminho. Você se enlameou. Você se sujou. E hoje você está fraco e não consegue mais. Mas o Senhor te toma pela mão direita. Oh, meu Deus, xalamasei, caramala. O Senhor te toma pela tua mão direita. Ele está te pondo de pé e dizendo para você assim: não temas que eu te ajudo. Uau! Quero cumprir todos os meus propósitos para a tua vida. Eu sonhei com você. Eu planejei algo tremendo e poderoso para a sua vida. Durante muito tempo você começou a experimentar isso e você cedeu à sua carne. E a sua carne conduziu a caminhos que te trouxe amargura, escuridão. E hoje você está aflito e não compartilha. Você não tem coragem de compartilhar com as pessoas aquilo que está dentro do teu coração. Mas o teu desejo era morrer. Porque você sabe que não pode tirar a sua vida, o teu desejo era morrer. Você já clamou assim: ah, Senhor, se eu morresse essa noite, seria muito melhor. Ei, não chegou a tua hora. O Senhor vai te levantar. O Senhor quer te trazer de volta. O Senhor quer enganjar você de novo no exército dele. Uau! Para fazer de você um poderoso homem, uma poderosa mulher, fazendo parte desse avivamento. Uau! Ei, Deus tem algo tremendo para a sua vida. Nós amamos você. Nós somos uma igreja em célula, através de relacionamentos saudáveis. Pequenos grupos que se reúnem uma vez por semana para compartilhar a palavra de Deus. Nós vamos estar passando o WhatsApp da igreja aí. Entre em contato conosco, dá o feedback para nós, né? Entre em contato conosco. Se você quer participar de uma célula, nós damos uma célula perto da sua casa. Nesse momento nós temos células presenciais, células online, né? Mas não, por favor, não fique de fora. Você precisa ter um grupo ao qual pertencer. Você tem que fazer parte desse grande exército. São pelotões, assim, né? Aos domingos nós temos nossos cultos de celebração. Nós estamos lá na rua Dr. Bruno 199. Vamos estar passando o Pix da igreja aí também. Se você quiser contribuir conosco, enviar o seu dízimo, a sua oferta, que a igreja necessita disso para sobreviver. Não é só nessa igreja, tem igrejas que nós semeamos também, né? Então, você contribua conosco aí. Entre em contato conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Eu sei que nesta noite você vai dormir muito mais em paz. Eu estou sentindo isso no meu espírito. Infelizmente o tempo não dá, a gente tem que encerrar aqui. Mas eu quero dizer para você, fica ligadinho aí no nosso canal. Se essa palavra foi boa para você, compartilha com alguém. Uau! Não esqueça de deixar o teu like. Deixa o teu like lá que é importante para nós ativarmos esse vídeo aí no YouTube. Querido, e veja também se alguém ainda não faz parte. Nós queremos chegar logo a 1.500 pessoas aí no nosso canal, tá ok? Compartilhe esse link, esse vídeo aí com alguém, compartilhe esse link. Olha quantos contatos que você tem no WhatsApp. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos celebrar todos juntos.